Hoje eu vou falar sobre a busca do São Paulo ainda por reforços até o final dessa janela. O São Paulo vai continuar no mercado. Vamos falar de informações aqui então. O São Paulo contratou o zagueiro Juan, né, que veio do Sassuolo, já tá aqui, exames médicos, apresentação, aquela coisa toda, oficializando. E o São Paulo segue de olho no mercado porque a janela só fecha no dia 2 de setembro. Thiago Mendes segue na pauta. Há um acerto do São Paulo com o jogador, inclusive de salários, porém o que ainda está enroscado é com os árabes. A chance dos árabes liberarem o Thiago Mendes, que ainda tem contrato com o Al Rayyan, inclusive ele tá jogando, começou a temporada lá, jogou como titular e tudo mais, ela ainda existe. É pequena, mas ela ainda existe. E hoje o São Paulo não tem muito mais o que fazer. A questão está muito mais na mão do staff do jogador, na mão dos empresários do jogador, do que propriamente do São Paulo. São Paulo já tem o acerto, São Paulo já tem tempo de contrato, salário, tudo acertado com o jogador. Agora é a questão da liberação desse tempinho aí de contrato, cerca de 8 meses que ele ainda tem com o Al Rayyan. Esse é um ponto. A lateral esquerda é outro ponto, né? O São Paulo não tá mais de olho no Alexandre. O Alexandre não faz parte dos planos do São Paulo. Entende que o jogador vai ficar na Europa, mas o São Paulo está começando a mapear o mercado sul-americano, né? Olha o mercado sul-americano, que tem um custo maior, né? E também olha o mercado brasileiro. E aí você tem que pensar nos jogadores que não cumpriram 7 jogos na Série A e muito mais assim na Série B. Aí seria uma aposta, né? O São Paulo, se observar e entender que tem uma oportunidade de mercado na lateral esquerda, vai ser muito um jogador aposta, um jogador que vai chegar aqui e vai se adaptar, porque o Wellington vai ficar até o final do ano. O Southampton fez até uma proposta, mas o São Paulo não aceitou vender ele para o Southampton. Ele já tem o pré-contrato, vai no final da temporada e está se dedicando. Aliás, a diretoria elogia demais a dedicação do Wellington jogando, mesmo já com o pré-contrato assinado. Então o São Paulo tá de olho ainda e até o dia 2 de setembro pode ser que venha tal do lateral esquerdo, finalmente. E também, claro, esse Thiago Mendes, que está dependendo muito dos árabes e, claro, do staff do jogador conseguir essa liberação. Então não parou só na contratação do Juan, zagueiro do Sassuolo, 1 ano, empréstimo com opção de compra. Bora falar do tricolor paulista e te dizer quem é Juan Tressoldi, esse zagueiro que o São Paulo está contratando lá do futebol italiano, ex-Grêmio, conheço bem, vou te falar a respeito disso. E as saídas do atacante Juan e também do lateral Wellington. Calma que eu vou te explicar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos falar do tricolor paulista, porque estou recebendo alguns questionamentos. Até gravei um conteúdo muito legal com o meu parceiro de jogo aberto, São Paulino identificado, né? O João Pedro Sgarbi. Ele tem um canal no YouTube aqui que está retomando, está com vários conteúdos lá, você pode seguir. E a gente bateu um papo sobre o Juan. Ele me perguntou, né? Poxa vida, Chico, você que conhece o Juan, o que eu posso dizer aí para a torcida do São Paulo? E aí eu fiz um relato para ele, vou fazer aqui no canal também para você. O Juan é um excelente zagueiro, excelente jogador. Eu sei que a torcida do São Paulo tem outras carências ou prioridades nesse momento, né? Se fala muito na lateral esquerda, e aí já vou falar sobre o Wellington, por exemplo, né? Que pode estar saindo, mas o Juan, cara, ele é um zagueiro muito bom, muito bom. Muito torcedor pode ficar desconfiado porque ele sai daquele Grêmio de 2021, né? Que acabou sendo rebaixado. Ele foi vendido junto do Matheus Henrique, o Mateuzinho, que voltou agora para o Cruzeiro. Eles foram negociados junto ao Sassuolo, que estava investindo bem na época, cara, por um valor assim bem interessante. O Grêmio faz um pacote com os 2 jogadores, liberando o Mateuzinho na metade do ano. Se eu não me engano, até ele estava sendo convocado para a seleção brasileira ali, e aí acabou se valorizando bastante, né? Sai na metade do ano e o Juan fica até o final. E é entregue apenas em dezembro, né? Foi uma das condições do negócio. Bem mais jovem, né? Na época com 22 anos, se não me engano, né? 22, 21 para 22 anos. Mas o Juan surgiu muito bem. Quando ele chega no time de cima, ele se destaca muito. Mas é claro que o Grêmio tinha um contexto mais complicado naquele momento, de que em determinado momento você acabava queimando muitos jovens e tinha que colocar os mais cascudos, né, em jogos da reta final do Brasileiro para tentar salvar o time do rebaixamento, o que não aconteceu. Mas, cara, é só você lembrar que naquele elenco, por exemplo, tinha o Rafinha, que, né, depois veio a ser campeão, multicampeão aí pelo São Paulo nos últimos tempos, um líder, super líder de vestiário, está encerrando a carreira e está jogando ainda em alto nível.
ou pelo menos jogou na temporada passada, né, quando não foi tão acometido por lesões. Não dá para a gente sepultar a carreira de um jogador por conta de um time rebaixado. Você tem que contextualizar, individualizar. E o Juan, cara, ele acabou não recebendo mais tanta oportunidade no final. Primeiro, porque, como eu disse, né, você tinha a necessidade de botar jogadores mais experientes. Segundo, que você fica com aquele risco de machucar o cara, né, o próprio jogador acaba baixando um pouco a guarda porque sabe que já está vendido, né? E aí tem o sonho de jogar na Europa, aquela coisa toda. Então, a reta final dele pode deixar uma imagem assim que o torcedor não lembra muito bem. Mas, cara, eu digo para vocês, de verdade, é um jogador técnico, de ótima saída de bola, líder, personalidade. Ele seria titular absoluto hoje de boa parte dos clubes do futebol brasileiro. É que ele vai para o Sassuolo, um outro mercado, o time acaba sendo rebaixado, então fica aquela sensação também, poxa vida, mas o cara recém bateu lá e já voltou. É o caso do Mateuzinho também, que está no Cruzeiro. Mas quando o time é rebaixado, você começa a ver que não tem tanta aspiração técnica, assim, tudo mais, aí de repente vem o futebol brasileiro, um clube como São Paulo te oferece, se acaba retornando, é por empréstimo que ele vem. Então o que eu posso dizer para vocês é que assim, o São Paulo contratou um grande zagueiro, ele agora com 25 anos, mais rodagem europeia, né, uma experiência maior, pela capacidade técnica que ele tem, um jogador destro, que, como eu disse, sai para o jogo, bom na bola aérea, personalidade, eu acho que o Juan vai agregar demais, e digo mais, é que o Alan Franco casou muito bem com o Arboleda, né? Mas eu acho que ele briga por titularidade. Olhando o elenco do São Paulo, né, os zagueiros que tem, o Ferrarese, cara, eu acho que ele chega para brigar por titularidade aí pela qualidade e capacidade que ele tem. Chegada. Saídas. Bom, o Juan não deve mais jogar pelo São Paulo, né? Foi negociado junto ao Southampton, e só que para chegar em 2025. Só que nesse momento, o que acontece, né? Eles estão pedindo a liberação imediata do Juan, o Juan atacante, né? Juan com o J, né? Não o Juan Tressolde, zagueiro com R. O zagueiro é com R, e esse Juan que eu estou falando é o atacante, 22 anos, que recebe oportunidades, a torcida pega no pé porque ele perde muitos gols, às vezes falta uma tranquilidade maior na hora da definição, é muito difícil você ser um substituto eventual do Caleri, ter a função de fazer gols no São Paulo, né? O menino de Cotia, o Rodrigo Nestor até deu uma declaração recente, dizendo que se o cara não sobe sendo um craque de bola, dificilmente ele dura, né? O Gabriel Sara sofreu muito com isso, né? Depois está no Norwich lá, até agora foi para o Galatasaray, né? São Paulo até ganhou uma grana com ele, mas acabou se destacando lá fora, porque no São Paulo tinha uma dificuldade enorme, assim, né? Se o cara não chega, rende, faz gols, assim, o menino de Cotia tem muita pressão, como todo clube, né? Não é só uma exclusividade do São Paulo. Enfim, o Juan está sendo negociado com o Southampton e emprestado para o Göztepe. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse time, o Göztepe da Turquia, que é uma equipe, um clube do mesmo grupo do Southampton. E eles estão com uma necessidade de um atacante. Ele está sendo emprestado, pelo menos até janeiro. Depois ele vai para o Southampton. E com isso o São Paulo estaria recebendo 900 mil euros, cerca de 5 milhões e 400 mil reais, pela cessão do Juan já imediatamente. Contratou o André Silva para ser um reserva do Caleri, tem o Caleri. Tem outros jogadores de ataque que não são necessariamente um 9, então o Juan acabou perdendo um pouco de espaço, tem essa questão da torcida que eu falei, e com isso está sendo negociado. Agora, tem uma questão importante sobre o Wellington aí. Os caras também estão pedindo o Wellington nesse momento, oferecendo 2,5 milhões de reais, o que o São Paulo considera pouco para um titular, e para liberação agora, imediata. Senão o Wellington, que já tem contrato até o final do ano, já se sabe que não vai ficar, não vai renovar, iria se transferir em janeiro. A questão é, o São Paulo libera agora e pega esse valor, porque ao final do ano não vai ganhar nada, né? O Wellington já assinou com os caras, o São Paulo já não tem mais controle do jogador, né? 6 meses antes ele pode assinar um pré-contrato, tentou a renovação, não houve acordo, não houve acerto, ele queria ir embora. Então, assim, o São Paulo não vai ficar com o Wellington. Libera agora e já pega uma graninha no bolso, tenta exigir um pouquinho mais, acho que esse seria o ideal, mas o grande problema é que o São Paulo não se precaveu, né, da saída do Caio Paulista, e até agora depende do Wellington como seu jogador titular, né? O Reinaldo saiu antes, mas esse já não performava tanto como não está performando no Grêmio, então não está fazendo falta. O Caio Paulista, sim, poderia ter permanecido, e aí dentro desse imbróglio de renova, não renova, o cara acabou fechando com o Palmeiras. Mas o São Paulo precisa de um lateral. Precisa, tem a questão do Alexandro aí para se resolver a vida, mas não está definida ainda, né? O Alexandro tem uma preferência por ficar na Europa, mas avalia com carinho aí a possibilidade de voltar para o Brasil, e o São Paulo chegando assim para tentar repatriar o Alexandro.
Grêmio tentou, Inter tentou, Cruzeiro acho que sondou também, mas enfim, o Alexandro deu prioridade aí nessas negociações para o São Paulo, mas ele quer ficar na Europa, então o São Paulo vai ter que aguardar. O fato é, precisa, né? Precisa de um lateral esquerdo para não depender do Wellington, e agora pode ficar até sem o Wellington. Eu acho que o São Paulo vai bater o pé e deixar o Wellington até o final do ano, mas foi uma imprevidência do São Paulo não contratar um lateral esquerdo, e pode fazer isso ainda, porque a janela fecha só no dia 2 de setembro. E aí, o que vocês acham? Tem uma sugestão aí de um lateral esquerdo no mercado? Aonde pode contratar? É uma necessidade que se impera. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícia para você ficar por dentro de tudo e muito mais. As informações do São Paulo. Hoje o vídeo foi com o Chico Garcia e também com o André Hernan, para você ficar por dentro de tudo afinado e ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Então já chega deixando seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.